Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Estudo sobre o arrebatamento de Elias e a reencarnação de Elias como João Batista. Vamos ao tema. Primeiramente, gente, para falar desse tema, peço a todos vocês que estão me vendo que se desliguem um pouco da questão dogmática e religiosa, que abram a mente para outras possibilidades, tá? Para outras coisas que podem ocorrer. Então, não tomem o que vocês acreditam, o que foi implantado, ensinado, né, por uma teologia, não tomem como verdade absoluta ainda. Vamos raciocinar, vamos estudar. Para isso, nós vamos primeiro falar sobre o que é arrebatamento, né? Muitas pessoas se apegam ao fato de Elias ter sido arrebatado para dizer que não houve reencarnação, porque Jesus afirma que João Batista é Elias. Ou seja, é um fato de reencarnação, à primeira vista, né? Mas muitos dizem assim, não pode ser porque Elias foi arrebatado. E o que é ser arrebatado? Vamos ao estudo. Existem algumas formas de arrebatamento, tá? Arrebatamento significa, vocês podem ler no dicionário, ser capturado, ser raptado, ser levado. Então eu estou fazendo assim com a mão para vocês entenderem que é ser levado para o outro lado, tá? Para o céu, para uma outra dimensão, chamem como quiser. Mas arrebatamento significa basicamente ser levado, tá? Sair daqui para lá. Então isso significa arrebatamento. Mas existe o arrebatamento onde, por exemplo, no caso de Enoque ou no caso de Elias, aparecer alguma coisa, eu não sei se no caso de Enoque foi também assim, tem que ler o livro de Enoque e tem que ler a Bíblia, né, em alguma parte onde mostra o arrebatamento de Enoque. Mas no caso de Elias, apareceu um carro de fogo, entre aspas, tá? Pela visão deles, apareceu um carro de fogo com cavalos, um carro com cavalos de fogo, né, que o levou. Então, hoje em dia nós vemos por fatos pessoas que foram abduzidas por naves extraterrestres, vamos dizer assim. Pessoas que contam, tá, que foram abduzidas, foram levadas também. Então, a abdução também é uma forma de arrebatamento. Foram levadas por naves e depois foram colocadas aqui de volta. Diferença de Enoque e de Elias, que foi levado e ficou, né, do lado de lá. Então, existe esse arrebatamento de aparecer, por exemplo, nave, né, uma carruagem com cavalos de fogo sobre a visão deles e a pessoa ser abduzida, levada. Tá? Existe. Mas também existe, vamos ver aqui, nós estamos com a leitura, o arrebatamento no sentido de que Paulo nos fala. Né? Conheço um homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado. Então existe o arrebatamento também, onde as pessoas saem do corpo, tá? São levadas, mas onde significa que o corpo fica e o espírito sai. É o que chamamos de hoje também de viagem astral.
né, de desdobramento. Várias religiões têm um nome para essa coisa, para esse tipo de coisa. Então existe o arrebatamento também, onde o espírito sai. João também no Apocalipse diz assim: fui arrebatado em espírito, ou seja, fui levado em espírito. Então entendemos que arrebatamento existem essas formas: você ser levado, você sair em espírito, seu corpo ficar e você sair, e existe aquilo de você ser levado por algo externo, por uma carruagem de fogo, uma carruagem com cavalos de fogo, ou uma nave, né, etc. Então entendemos que existem esses tipos de arrebatamento. Bom, voltando à questão de Elias, né? Elias foi arrebatado, foi levado por uma carruagem onde tinha cavalos de fogo. Essa foi a visão de Eliseu e de Elias. Isso é o que conta aqui no texto, tá? Mas vamos ler o texto e entender isso de uma outra forma. Vamos entender que mesmo assim, Elias, mesmo sendo arrebatado, sendo levado, Elias passou de um plano físico da matéria, aqui como nós conhecemos, para um plano espiritual. Vamos entender que aconteceu isso. Ou seja, ele foi levado para outra dimensão, levado para outro plano, né? A forma foi o arrebatamento, mas ele foi levado para outro plano. Ele estava em outro plano. Tanto é que ele não estava mais aqui depois. E depois houve uma profecia da volta dele. Tá? Então, vamos lá. Sucedeu, vamos em 2 Reis 2-9, né? Sucedeu que, havendo eles, Elias e Eliseu, né, passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ou seja, Elias já sabia que seria tomado, já sabia antecipadamente que sairia, que seria levado. Tá? Então, e disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ou seja, Eliseu queria o poder paranormal, vamos dizer assim, o poder, né, o dom que Elias tinha para ele. Então Eliseu queria esse poder para ele. Porém, houve assim e disse: coisa difícil me pediste. Elias disse isso. Se me vires, olha só, se ver quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não ver, não se fará. Vamos nos apegar a esse trecho. Se você ver o que acontecerá comigo, tudo bem, eu te darei o meu poder. Mas mais ou menos isso que Elias disse. Agora, se você não ver, você não ganhará o meu poder. Ora, vamos raciocinar, gente. Se fosse uma questão física, Elias nem falaria isso, porque, logicamente, Eliseu ia ver. Isso significa que o arrebatamento de Elias não foi algo físico. Foi uma visão, a visão que eles tiveram, né, da carruagem do cavalo de fogo, foi algo, uma visão espiritual. Não foi algo físico. Porque se fosse algo físico, Elias nem perguntaria: se você vê, você ganha. Agora, se você não vê, você ganha. É claro que Eliseu ia ver, porque é uma coisa física, é uma coisa que aconteceria às claras, à luz do dia ali.
Então, continuando o texto, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Elias subiu ao céu. Né? Elias significa que ele passou de uma dimensão para outra. Tanto é que depois ele não foi mais visto. E existia a promessa, né? Aqui em Malaquias 4, 5 e 6, existia a promessa, a profecia de Elias voltar. Vamos ler Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então existia a profecia de Elias voltar. Para voltar, ele tem que descer, né? E descer, de repente, de novo, numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. Alguém viu isso acontecer? Não, ninguém viu. Porém, Jesus, nós vamos ler o texto, Jesus nos afirma que João Batista era Elias. Ou seja, Jesus afirma que Elias já voltou. Se ele, vamos raciocinar, gente, se ele subiu fisicamente com o mesmo corpo, era para ele ter voltado com o mesmo corpo também, não era não? Lógico que era, né? Para ele ter voltado com a mesma figura, com o mesmo corpo. Porém, não. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, né? Vamos ler o texto aqui de Mateus 17, Mateus 17, 10. Vamos ler. E os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, Elias já veio. Ou seja, Jesus afirmou que Elias já voltou naquela época. E não o conheceram. Não conheceram por quê? Por que não o conheceram? Se ele foi no mesmo corpo, tinha que voltar no mesmo corpo. Como não iam conhecer? Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhe falara de João Batista. Ou seja, Elias não voltou no mesmo corpo. Elias voltou como João Batista. Todos sabiam do nascimento, né, do crescimento e da vida de João Batista. Como João Batista poderia ser Elias sem que seja um fato de reencarnação? Vamos entender, vamos estudar também que aquele povo, naquela época, acreditava no retorno da alma, acreditava na reencarnação. Eles não sabiam, eles não usavam esse nome, reencarnação. O nome reencarnação foi trazido por Kardec, mas eles acreditavam no retorno da alma, só não sabiam como isso se procedia, tá? Então aqui por fatos, porque é a palavra do próprio Jesus, Elias já voltou. E Elias era João Batista. Então, vamos juntar mais as peças para perceber que houve sim um caso de reencarnação. O que Elias fez no passado? Elias mandou decapitar e matou vários profetas de Baal. Alguns profetas de Baal, né? Nós sabemos que tudo que nós plantamos,
nós colhemos. Elias volta como João Batista, como Jesus aqui disse. Elias volta como João Batista. E João Batista, acontece o que com ele? Como ele morre? Como ele desencarna? Sendo também decapitado. Ou seja, se cumpriu naquela alma a lei do karma. A lei da plantação e da colheita. Você planta, você colhe. A lei do retorno. Chamem como quiser. Jesus diz assim para o apóstolo: guarda a sua espada. Você não sabe que quem mata pela espada morre também pela espada? Ou seja, você matou de um jeito, vai morrer do mesmo jeito. Você plantou, você colheu. É a lei do karma. Essa lei é fato. Está na Bíblia, está em várias religiões. Né? Vamos abrir a mente. Então, isso prova para nós que houve esse estudo todo que nós estamos fazendo, prova para nós que houve um caso, um fato de reencarnação. E Jesus, né, quando é transfigurado, quando sobe no monte e é transfigurado, ele conversa, aparece para ele Moisés e Elias. Mas aí muitas pessoas dizem assim: não, Elias foi arrebatado, então não era um espírito. Isso não quer dizer nada. Elias foi levado para outro plano. Ou seja, estava em outro plano de dimensão. Ele estava em outra dimensão. Então, o que é o espírito? O espírito é um ser que está em outra dimensão. O espírito está em mim? Sim, enquanto eu estou aqui no corpo físico. Enquanto o corpo físico ainda está vivo. Quando esse corpo físico, essa matéria se for, o meu espírito, o meu corpo espiritual vai continuar, só que em outra dimensão. Numa dimensão espiritual. Então Elias estava em outra dimensão. Moisés, quando Jesus conversa com Moisés e Elias, Moisés já tinha morrido. É só buscarem aí na Bíblia que vocês vão ver que Moisés morreu e foi sepultado. Ah, mas o anjo brigou pelo corpo de Moisés. Isso não importa. De qualquer forma, ele foi para outro plano, para outra dimensão. De qualquer forma, arrebatado ou transladado, que é outra forma também. O que é transladado? Passar de um lado para o outro. Né? Então, de qualquer forma, essas pessoas passaram de uma dimensão para outra. Diferente do arrebatamento que João no Apocalipse passa e que Paulo também acontece esse arrebatamento, onde o espírito sai do corpo e depois volta. Né? Houve uma viagem astral, um desdobramento. É diferente esse tipo de arrebatamento. Não foi o que aconteceu com Elias, nem com Enoque. Entende? Então, gente, nós trazemos esse estudo para clarear mais a mente das pessoas e não deixar que as pessoas fiquem presas a certas teologias que querem mais manipular e bifurcar as coisas, né, para trazer as pessoas para dentro das igrejas, para assim ter dominação do financeiro e dominação das mentes. Então, nós trazemos esse estudo para que as pessoas entendam que existe algo a mais, né? Abrirem suas mentes e não ficarem presas pelo sistema de crença que aprisiona cada vez mais. Existe a reencarnação. Aconteceu um fato
de reencarnação na Bíblia, que é esse fato de Elias ter voltado como João Batista. Explico de novo. Elias manda decapitar os profetas de Baal e também participa da cena. Elias também mata. Elias volta como João Batista. Existia uma promessa de que Elias, uma profecia de que Elias iria voltar. E realmente Jesus afirma que ele já voltou como João Batista. E acontece com ele a lei do karma. Ele sofre o que ele fez os outros sofrerem. Ele também é decapitado. Então isso é uma prova por A mais B sobre a questão da reencarnação. Nós vamos trazer outro estudo sobre a questão da reencarnação, mas por enquanto trazemos esse. Espero que todos tenham gostado, né? Que possam deixar seus likes, seus comentários são muito importantes, né? Para clarear cada vez mais a mente. Muita paz a todos.